Meus irmãos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Hoje eu quero compartilhar, querido, um vídeo muito forte. É um alerta tremendo para a Igreja de Cristo. São duas irmãs, amados, elas vão estar contando, na verdade, uma delas vai estar contando algo tremendo. Eu quero que você preste bastante atenção, se atente a tudo que ela vai dizer, pois é um alerta, amado, muito forte e tremendo. Eu peço que você compartilhe. Tá certo? Curta este vídeo, o link do canal da irmã vai estar aqui abaixo na descrição, tudo direitinho, tá bom? E no final deste vídeo deixa a tua opinião a respeito, tá certo? Sem mais delongas, eu vou estar compartilhando com vocês. E presta bastante atenção, amada, é um vídeo recente, tá mais ou menos com 2 dias de postado, tá certo? Esse vídeo é um vídeo bastante recente, veja só o que ela vai falar. A paz do Senhor, queridos irmãos. Hoje eu estou aqui com a irmã Daiane e nós estamos gravando esse vídeo porque nós queremos passar para os irmãos revelações que o Senhor nos deu através de sonhos, que nós acreditamos que são mensagens de Deus para nós, de algo que pode estar vindo para acontecer no mundo, irmãos. Eu quero que a Daiane começasse contando o sonho dela, porque eu achei que é algo que está muito no contexto atual em que nós estamos vivendo, né, irmã Daiane? Sim, eu quero compartilhar com os irmãos um sonho que eu tive e foi muito impactante para mim. Eu sonhei que eu estava em minha casa, dormindo, e quando eu acordei, que eu estava sonhando no sonho, eu acordei com muitos fogos estourando, eram muitos e muitos e muitos fogos. Mas até então, quando eu ouvi esses fogos, eu apenas achei que eram fogos. Mas eu acordei e desci as escadas e eu vi a minha mãe no sonho. E eu perguntei a ela: que fogos são esses que estão estourando? E ela me disse que esses fogos, na verdade, não eram fogos. Era uma guerra que tinha começado no mundo, que aquela guerra tinha começado. E no sonho eu fiquei muito pensativa quando ela disse aquelas palavras, ela falou guerra. E eu fiquei bem apreensiva naquele momento do que poderia estar acontecendo no mundo. Então, eu disse à minha mãe: nossa, guerra? E ela disse sim, mas ela disse que aonde nós estávamos seguras e guardadas por Cristo. E naquele momento eu acordei daquele sonho e eu fiquei muito pensativa e eu tenho visto muitos acontecimentos que têm acontecido no mundo e a palavra do Senhor fala que Jesus voltará. E nós cremos nisso. E eu tenho esta certeza, pois Jesus está voltando e nós temos que estar atentos aos seus avisos, à sua palavra, a cada dia. Bom, irmãos, como vocês ouviram, né, foi um sonho rápido, mas foi um sonho que chama a nossa atenção. Ela fala que ela ouviu fogos, como se fosse fogos, parecia até que estava acontecendo uma festa, né, irmã Daiane? Glória a Deus. Porém, Presta atenção, amados. foi falado para ela que era uma guerra que tinha estourado no mundo, né? Tinha começado uma guerra. E nós estamos vendo, irmãos, os acontecimentos estão assim, é muito preocupante para nós. A última notícia que me deixou um pouco preocupada foi essa aliança que nós vimos entre o líder da Rússia, o Putin, né? Ele foi até a Coreia do Norte para firmar um acordo, uma aliança com o líder coreano, o Kim Jong-un. E isso é muito preocupante para o Ocidente, porque, pelo que nós percebemos, ele não quer parar essa guerra da Ucrânia. E ele está buscando países para se unir a ele. E nós sabemos que a Coreia do Norte tem fornecido armamento para a Rússia. Então isso é muito preocupante. Eu até tenho aqui, irmãos, um sonho que o Senhor me deu já faz um tempo, e eu cheguei a postar sobre algo que o Senhor me revelou entre a Rússia e a Ucrânia. E naquele momento, quando eu coloquei esse sonho no canal, eu sei que muitas pessoas não entenderam, eu também não entendi,
mas eu senti no meu coração que o Senhor falava que era para mim falar, que eu tinha que falar para as pessoas sobre essa revelação. E depois de algum tempo, irmãos, nós vimos que essa guerra começou, né? A Rússia deu início a essa guerra. Verdade. Está aí até hoje, e agora nós estamos vendo que até hoje a guerra não parou e ainda o Putin está buscando agora aliança. E a Coreia do Norte é um regime comunista, é um regime fechado e é um perigo para nós do Ocidente. Então nós estamos vendo, irmãos, o que está acontecendo. Recentemente também alguns submarinos estavam aqui em Cuba, até os Estados Unidos começou a monitorar para ver o que estava acontecendo. Então nós estamos vendo que a Rússia está se aproximando cada vez mais desses países, principalmente Coreia do Norte, que é um país que persegue cristãos, né? Quando você vai fazer uma viagem, você vai adentrar o país, você não pode nem carregar uma Bíblia, você não pode entrar com uma Bíblia lá, senão você pode ser punido. É um país extremamente fechado e perigoso, né? Que persegue pessoas, prende pessoas assim. Então, irmãos, estamos vivendo num momento muito delicado, um momento muito complicado, mas aqueles que buscam a palavra de Deus estão entendendo o que está acontecendo. E também essa guerra que ainda essa guerra entre Israel e Hamas, e agora nós já estamos ouvindo que pode haver uma guerra entre Israel e o Hezbollah. Então, assim, cada dia mais, irmãos, o cenário mundial está ficando mais complicado. E eu também queria deixar aqui um sonho, irmãos, que eu tive agora no dia 27 de junho, que eu acho assim que também é um aviso de Deus para o seu povo. E eu estou trazendo aqui, irmãos, porque eu creio que esse sonho pode ser um sinal de Deus também para nós, assim como foi o da irmã Daiane, que o dela falava sobre guerra. Então nós temos que estar atento ao que será isso, né? Porque guerras já estão acontecendo, mas eu acredito que é uma nova guerra que vai surgir. Então nós temos que aguardar, irmãos, para ver realmente, né, quando que isso vai ocorrer. Mas nós já estamos entendendo o que está acontecendo no cenário mundial. E o sonho que eu tive foi no dia 27 de junho. E eu sonhei que eu estava assim numa cidade e eu estava dentro de um ônibus. E nesse ônibus tinha muitas pessoas. E quando eu entrei nesse ônibus, eu lembro que eu sentei no último lugar. E era um lugar alto, assim, daqueles bancos altos que tem no ônibus. E eu sentei assim bem no fundo mesmo do ônibus. E nós estávamos ali indo. Eu não sei, né, qual seria a direção, mas eu estava ali, eu sabia que eu estava indo para um determinado lugar. Só que de repente eu comecei a olhar para aquela cidade e começou a se aproximar de nós uma nuvem de fumaça. Mas era assim uma nuvem de fumaça gigantesca, talvez aproximadamente uns 70 metros de altura, e ela era uma nuvem preta, assim, uma fumaça, nuvem, sabe? Era uma coisa assim. E ela estava se aproximando, e eu olhava aquela cidade, tinha muitos prédios, e aquela nuvem gigantesca, ela começou a se aproximar, e ela vinha assim, rapidamente se aproximando, e eu lembro que as pessoas que estavam naquele ônibus, elas começaram a olhar aquela nuvem, e elas começaram a ficar preocupadas, porque nós ficamos chocados, porque de repente aquilo começou assim, ninguém esperava, né? Era um dia normal, um dia bonito, um dia de sol, e aquela nuvem começou a chegar naquela cidade. E todo mundo começou a ficar preocupado. E eu lembro que daí o ônibus parou, porque não tinha como avançar. E quando aquele ônibus parou, eu comecei a sentir que na rua onde nós estávamos, assim, né, o ônibus estava sobre aquela rua, a rua ela começou a se mover, mesmo com o ônibus parado. E de repente, assim, eu comecei a falar alto naquele ônibus. Eu disse, nossa, eu estou sentindo a rua, ela está se movendo, E quando eu falei isso, aquelas pessoas do ônibus, elas viraram assim, elas olharam para mim. Só que quando eu falei aquilo,
entrou em mim, irmãos, um Espírito de Deus muito forte. E eu lembro que com toda aquela situação eu me levantei e eu comecei a dizer para aquelas pessoas: não temam, não temam, porque isso que está acontecendo o Senhor já havia me mostrado. Não temam, vamos seguir adiante. E quando eu falei isso, o motorista, que eu não vi, mas eu sei que tinha um motorista, aquele ônibus estava sendo conduzido por uma pessoa, ele começou a se mover. E eu começava a dar direção para aquele motorista, para onde ele deveria ir. Quando ele começou a se mover, começou a vir, irmãos, uma chuva. Mas uma chuva muito forte, vento e aquela nuvem vindo. Mas era para seguir, o Senhor falava que era para seguir. E ali ficou, irmãos, aquela luta, aquela chuva forte, aquela nuvem se aproximando. E eu falava para as pessoas não temerem. Eu sei, irmãos, que a um dado momento do sonho, eu cheguei em algum lugar, tanto eu como as pessoas, e nada tinha acontecido conosco. Então, irmãos, parece assim esse sonho ser algum desastre, alguma catástrofe natural. Os irmãos estão vendo, né, com essas mudanças climáticas, tantas coisas que estão acontecendo, né, tornados cada vez mais fortes nos Estados Unidos. Recentemente a gente teve esse problema que aconteceu no Rio Grande do Sul, uma chuva tão forte, irmãos, a ponto de pessoas perderem as suas casas, sabe, terem que ficar dias em abrigo. Então, irmãos, são coisas que estão acontecendo e eu creio que virão coisas piores. Infelizmente, irmãos, nós não podemos dizer que tudo vai melhorar, porque está na Bíblia. Se os irmãos lerem, estudarem o livro de Daniel, Apocalipse, os irmãos vão ver que o que está para acontecer no finais dos tempos serão momentos difíceis. Mas eu creio que o Senhor ele está protegendo o seu povo. Eu creio que esse sonho, o Senhor está falando que virá sim algo terrível sobre a terra. Porém, aqueles que estão buscando, aqueles que estão orando, que estão se consagrando ao Senhor, esses o Senhor ele vai guardar. Eu quero deixar aqui um versículo que está no livro de Sofonias, no capítulo 2, no versículo 3. O livro de Sofonias, ele fala, né, que o Senhor traria uma destruição, que o Senhor traria juízo. Mas ele fala também da proteção do Senhor pelo seu povo. E é o que está escrito no capítulo 2, versículo 3, que diz assim: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Isso é uma promessa para nós. É uma promessa de que aqueles que buscam o Senhor são como tesouros para Deus. E esses o Senhor guardará. É o que ele está falando aqui. Ele guardará do dia da ira. Irmãos, esses tempos mesmo nós estávamos vendo nas notícias pessoas sentindo tremores de terra aqui mesmo no Brasil. Uma coisa assim que era raro de acontecer, mas que está acontecendo com cada vez mais frequência. Então, irmãos, tudo isso, né, que nós passamos para os irmãos é muito sério e eu creio que são revelações de Deus para nós. Que o Senhor possa nos guardar, irmãos. Que o Senhor possa estar conosco todos os dias. E que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um que está aqui assistindo esse vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor. Louvado seja Deus. Tá aí, meus irmãos, muito forte o que elas relataram aí. Vamos orar, queridos. Vamos clamar, vamos pedir a Deus para que Ele nos proteja, nos guarde de todo mal. Nós sabemos que a Bíblia está se cumprindo. E tudo que está escrito tem que se cumprir. Muitas pessoas estão esperando dias melhores, dias bons. Mas infelizmente, amados, a Bíblia não nos diz isso. Daqui para frente, a tendência é piorar. Devo ficar com medo, preocupado?
Devo confiar no Senhor, amado. Eu sei que o medo, a preocupação, ela vem, porque somos falhos e humanos, mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que acreditam no Senhor, amado, por mais que aconteçam várias situações, várias coisas, Deus é fiel. Deus é fiel, amados. Muitas coisas têm que acontecer, tem para que a Bíblia se cumpra. Mas Deus não vai abandonar o seu povo e a sua igreja. Pode ter certeza disso. Amém, queridos? Compartilha, deixa a tua curtida, deixa teu like. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E até uma próxima oportunidade.